Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 6 horas. Eu sou Agnaldo Monteiro e é muito bom ter você conosco em mais uma edição do Conversa Franca, que está sendo transmitido ao vivo aqui do estúdio da TV Princesa, no centro de Varginha. Agora eu gostaria de pedir para você uma reflexão. O que você fez nos últimos 7 anos? Pois é, o meu entrevistado conheceu 52 países. É uma honra a receber aqui o varginhense e mochileiro Mike Moraes Pinto. Mike, muito obrigado por estar presente aqui no Conversa Franca. Obrigado você, Agnaldo, obrigado ao pessoal da TV Princesa, aos varginhenses e o pessoal de Eloy Mendes que estão nos acompanhando aí hoje à noite. Como eu disse a vocês, foram 52 países, o Mike que vai contar pra gente um pouco sobre essa experiência que ele teve aí nesses 7 anos, né, fora do país e 5 anos viajando. O Mike, o que te motivou a fazer essa viagem, a começar essa viagem? Olha, desde pequeno eu sempre tive aquele sonho clichê de viajar ao mundo. Só que eu sempre tive aquela ideia errada de que você precisa ser muito rico para estar fazendo isso. Um exemplo que eu costumo utilizar muito é, se você perguntar para 90% dos ganhadores de loteria o que eles fariam com o prêmio da loteria, 90% vão responder que iriam viajar. Uma ideia errada, né? Eles acham que você precisa ganhar na loteria para estar fazendo isso. Se precisasse, eu não estaria. Então foi a vontade realmente de conhecer outras culturas, de estar vivenciando coisas novas. E foi o que eu fiz. E estou muito feliz por ter realizado isso e espero não parar. Na época que você morava em Varginha e que deixou a cidade, você fazia direito, né? Sim. E você foi para um país da América do Norte, né? Para o Alasca. Sim. Foi para os Estados Unidos, para o Alasca, né? Sim. Como que foi essa experiência? Você foi para o intercâmbio? Sim, eu saí de Varginha da forma mais barata que tinha. Eu queria viajar, mas eu não tinha o dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu queria fora do Brasil. Então a forma mais barata que eu encontrei foi a de fazer esse intercâmbio através de uma escola de idiomas que me levou para o Alasca. No Alasca eu fiquei por 2 anos morando com uma família americana, aprendendo inglês. E nesses 2 anos eu tive outros trabalhos no Alasca. Eu trabalhei de garçom, eu trabalhei de tirador de neve da porta das casas, o que me rendeu um bom dinheiro e me fez viajar por boa parte dos Estados Unidos. Sim. E muita gente me pergunta, né, por que você escolheu o Alasca? Por que você foi para lá? Nesse tempo que eu estive no Alasca, nesses 2 anos, eu tive contato com uma brasileira lá, que foi por 3 meses. Foi essa falta de brasileiros no lugar que me ajudou muito com o inglês. Se não fosse por isso, eu não estaria falando inglês do jeito que eu estou hoje, que graças a esse inglês eu consegui ter essas aventuras, que eu vou estar relatando alguma para você aqui. Lembrando para você que está nos assistindo, você pode mandar a sua pergunta que eu vou fazer aqui para o Mike. O telefone é o 3690-2710. Repetindo, 3690-2710. Além do e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. E a minha primeira pergunta, Mike, foi de um telespectador nosso, que é dono de um site aqui de Varginha, o Diário do Pontal. É o Paulo, agradeço, deve estar assistindo a gente. E o Paulo pergunta o seguinte: quanto você levou em dinheiro quando começou a sua viagem? Olha, isso é muito relativo. Eu saí do Brasil há 7 anos. Eu fiquei 2 anos no Alasca, depois eu me mudei para a Irlanda. E lá na Irlanda eu estava trabalhando, juntando dinheiro para pagar essas minhas viagens na Europa. Então depende, cada pessoa viaja de um jeito. Eu gosto de viajar naquele estilo mochileiro. É o estilo gastando o menos possível, passando certos perrengues que eu acho que enriquece muito as viagens. Mas eu não consigo dar um valor exato para você, porque às vezes você gosta, Paulo, às vezes você gosta de viajar num estilo diferente do meu. Você gosta de se hospedar em hotéis mais caros, de fazer tours através de agências. O que eu fiz foi ralar para isso. Tipo, eu chegava numa cidade, eu evitava procurar uma agência de turismo e tentava fazer tudo por conta própria. Isso me ajudava a economizar muito. Eu utilizei muito um site chamado Couchsurfing, que é um site que ajuda você a conseguir acomodação gratuita em vários lugares do mundo. Então, nesses últimos 12 meses que eu fiquei viajando, que eu viajei por 19 países, eu paguei albergues só 4 vezes. Todas as outras vezes eu fiquei hospedado gratuitamente na casa de moradores locais, então eu economizava muito com isso. Então essa pergunta é muito relativa, depende muito de cada pessoa. Mas eu gastei pouco, posso afirmar que foi pouco. O primeiro ponto, então, foi o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos. E de lá você conheceu alguns estados americanos, algumas cidades? Sim, eu fui para Nova York, fui para Califórnia, fui para o Havaí,
Fiz todos os lugares que eu queria ter feito nos Estados Unidos antes de ir para a Europa, buscar o centro do mundo ali, porque da Europa você consegue visitar vários países de trem, de ônibus, de companhias aéreas de baixo custo. Seria muito mais fácil realizar o meu objetivo de visitar 100 países de lá do que dos Estados Unidos ou do Brasil. E por que Dublin, que é a capital da Irlanda? Eu tenho um amigo de infância, que é o Vitor, que também é vargiense e mora em Dublin, e a gente estava morando junto lá. Ele me motivou, eu sempre conversei com ele quando eu estava no Alasca, ele sempre me falava: Mike, vem para a Irlanda, você tem que vir para cá, aqui é um lugar muito bom para você conseguir juntar dinheiro, trabalhar e viajar. E isso foi o que me motivou. Eu fui para Dublin, ele já estava morando lá, então já me ajudou muito, ele conseguiu o meu primeiro emprego. E de lá eu comecei a viajar barato. Porque... Ô Mike, você é uma pessoa muito desprendida também, né? Porque muita gente... Você tem quantos anos, mais ou menos? Eu tô com 33. Já pensa em casamento, pensa em uma casa... Agora, não. Mas você pensou totalmente diferente, né? Você pensou ao contrário de que muita gente pensa. Decidiu investir em viagens mesmo. Eu acho que para realizar esse meu objetivo, esse meu sonho, você tem que ser um pouco egoísta. Eu procuro pensar na minha felicidade, porque é o que eu quero realizar. É difícil você manter elos com uma pessoa quando você não sabe onde você vai estar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Como você disse, eu visitei 52 países, eu ainda tenho mais 48 para visitar, 47. Então, tipo, é complicado. Eu não sei, é difícil para mim me envolver com alguém ao ponto de pensar num relacionamento sério, de querer casar, querer ter filhos, querer comprar uma casa e ficar num lugar. Enquanto eu não realizar esse meu objetivo, eu não vou estar pensando nisso. Meu objetivo vem primeiro. Em Dublin você trabalhou com uma série de coisas, né? Então, para quem quer ter esse estilo de vida, não pode ter muita frescura também, né? Não pode. Até porque se você não for excepcionalmente bom em alguma coisa, dificilmente você vai conseguir trabalhar com empregos que não sejam os considerados subempregos fora do Brasil. Eu trabalhei de garçom, trabalhei de lavador de prato, trabalhei de camareiro de hotel, entregador de jornal. O meu último emprego agora foi de garçom, que eu até pedi demissão 12 meses atrás para fazer essa viagem. E, querendo ou não, esses empregos, esses subempregos conseguem pagar as minhas despesas e as minhas cervejas fora do Brasil. É o que eu vou estar fazendo de volta, eu vou estar fazendo de novo quando voltar para a Irlanda no final de março, dia 20 de março. Dia 10 de março eu estou saindo do Brasil, vou para a Turquia, fico uns 10 dias na Turquia. Depois disso eu vou para a Irlanda de novo, pegar o meu emprego de volta, trabalhar, juntar mais dinheiro para viajar. E são empregos também muito interativos, né? E por isso que você conseguiu dominar bem o inglês. Sim, você está sempre em contato com moradores locais, o que ajudou muito, muito, muito em aperfeiçoar a língua, que é essencial para quem quer viajar. E o inglês, ele foi o necessário para você conhecer, além desses países da Europa, os países da Ásia, da África? Totalmente. Se eu não tivesse o inglês, eu não ia conseguir ter tido a experiência intensa que eu tive nessa minha viagem. Principalmente nessa última, que eu me hospedei em casa de moradores locais, eu estava vivendo com moradores locais, e por mais que o continente que você vá, ou o país que você vá, não fale inglês, eles têm um conhecimento mínimo da língua, o que te ajuda demais na comunicação. Então o inglês é mais do que essencial para qualquer um que quer viajar. Se você não tem inglês, sua experiência não vai ser 100% intensa numa viagem. Os gestos também são muito importantes, né? Assim, a linguagem não verbal também é importante. Dizem que é verdade que até um mudo consegue se comunicar, né? Então, quando o inglês falha, tem todas aquelas gesticulações que acabam ajudando também. Os sinais universais, vamos dizer assim. Eu vou pedir para o Brian e para o Ramon colocar um vídeo para a gente do Mike em Cuba, para ele falar um pouco sobre essa experiência dele. Ele estava em Dublin, né? Em Dublin, na Irlanda. Dublin, na Irlanda. Isso. E como que houve esse convite aí, a gente está mostrando ali, né? Pois é. Como que foi isso? Isso foi um reality show que eu participei em 2013, em Havana, Cuba. E eu fui selecionado na Irlanda para representar a Irlanda, o que gerou um certo transtornos para alguns irlandeses que criticaram muito na página da empresa, da Havana Club, porque eles falaram: como assim um brasileiro está indo viajar para representar a Irlanda? A questão é que eu venci 4 irlandeses nas fases de entrevistas e fui para lá representar a Irlanda porque o Brasil não estava na competição. Foi um reality show de 11 dias,
onde com outros 18, 17 pessoas de outros países, ficamos enclausurados num hotel, participando de festas, de eventos, tive que dar entrevistas em rádios. E nos últimos 3 dias começaram as competições internas que queriam decidir o vencedor. Uhum. E Que ano que foi? 2013. 2013. 2013. E essa prova final se deu... tipo, a prova final você recebia um iPad mini, cada competidor recebia um iPad mini e tinha 3 dias para fazer um vídeo sobre Cuba. E no final teríamos que apresentar esse vídeo para uma banca julgadora que tinha presidente da Havana Club, tinha escritores da Lonely Planet, tinha o vencedor do reality show na Austrália, que foi o melhor emprego do mundo em 2008. E o melhor vídeo vencia a competição. E quem venceu foi o Julian Medina, que foi um colombiano. Ele acabou levando o caneco para a Colômbia. E mereceu, foi merecedor. Tipo, foi uma experiência incrível, uma experiência única. Uhum. Que eu jamais imaginei viver um dia. Tá. Essa experiência também foi motivadora para outras viagens, né? Sim, foi. O prêmio principal desse reality show foi uma viagem de 1 ano ao redor do mundo, mais 80 mil reais de dinheiro para você gastar. Você tinha todas as despesas pagas, os voos, os hotéis, alimentação, e você tinha mais 80 mil. Depois que acabou essa competição e eu não fui o vencedor, isso acabou me motivando a fazer essa última viagem minha. Eu falei, pô, eu não preciso ganhar uma competição dessa para fazer o que eu quero. E foi o que me motivou a fazer essa viagem de 1 ano, que acabou mês passado. E a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco falando sobre as experiências que você teve nesses 52 países. Tá, joia, vamos lá. Eu estou conversando no Conversa Franca de hoje com o varginhense mochileiro Mike Moraes Pinto. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o Conversa Franca. O meu entrevistado de hoje é o mochileiro varginhense Mike Moraes Pinto. Mike, a gente já falou um pouco sobre essas experiências, então, um pouco sobre essa dinâmica, o porquê, o que te motivou, né, a fazer essa viagem. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as experiências. Sim. Foram 52 países, mas, claro, alguns países. marcaram mais do que os outros. Sim. Qual país te marcou mais, que você se sentiu mais impactado com a cultura? Porque aqui mesmo, no Brasil, a gente vê em cada estado uma cultura diferente. No mundo, com certeza, isso é muito maior. O né? país que mais me chamou a atenção, eu sabia que isso ia acontecer já, eu tinha pesquisado muito sobre esse país antes de ir para lá, é a Índia. Eu tinha uma noção de que era um país pobre, mas ao chegar lá, tipo, você ter aquela sensação real ali na sua frente, você sentir o cheiro, você ver as pessoas, foi bem impactante. Teve uma cidade, a cidade de Varanasi, que eu visitei, eu passei bastante tempo nela. A cidade tem 9 mil anos. Nossa. De idade, parece que não mudou muita coisa. A única diferença é que tem Wi-Fi em alguns pontos da cidade. Ainda acontecem cremações de cadáveres nas ruas de Varanasi, às margens do rio Ganges. Então, tipo, é uma coisa surreal. Você fica a distâncias de 1 metro de um corpo sendo queimado em plena luz do dia. Uhum. Aquilo lá foi uma experiência bem marcante. Em relação às vacas, aos ratos, que lá são sagrados. Tudo é verdade, sim. Teve um templo em Bikaner, eu acho que eu até te mandei o vídeo depois desse templo. É conhecido como o Templo dos Ratos. Você entra nesse templo e existem mais de 20 mil ratos andando sobre você. E lá eles cultuam esses ratos como deuses. Então foi uma experiência bem estranha, bem exótica, vamos dizer assim. Você ficou quanto tempo na Índia? Na Índia eu fiquei pouco mais de 1 mês. E como que você escolhe tantos países como o tempo em cada um deles? Eu não tenho um roteiro engessado quando eu viajo. Essa viagem que eu fiz de 12 meses, eu comprei uma passagem só de ida. Eu achava que essa viagem fosse durar 6, 7 meses. Acabou durando mais porque eu fui economizando ao longo da viagem. Então eu comprei essa passagem para a Índia e de lá eu olhava o mapa, via onde que dava para ir de ônibus ali economizando, ou às vezes de carona, e ia. Então da Índia eu fui para o Nepal, eu cruzei a fronteira da Índia com o Nepal. Do Nepal eu fui para Mianmar, todos os países do lado. Então eu não tinha esse roteiro pronto já, eu não tinha uma passagem de ida do Nepal para o dia tal. Eu fui desenvolvendo a minha viagem no decorrer da mochilada. Uhum. E como que é ficar na casa das pessoas, assim? Porque é difícil, É né? uma experiência ímpar. Eu não consigo viajar mais e me hospedar
em albergues ou em hotéis. Eu não consigo pagar para me hospedar mais. A experiência que você tem quando você fica na casa de um morador local é extremamente gratificante. Te acrescenta muito mais. Os moradores locais, eles te mostram a cidade com os olhos deles. Eles não te mostram a cidade com os olhos de uma agência de turismo. Então você vai para lugares que só eles conhecem, que é a verdadeira cultura do lugar. Então, tipo, eu não troco essa vidinha de ficar na casa de morador local para ficar em um hotel 4 estrelas, 5 estrelas. Eu gosto muito mais disso. Qual que é o problema de não ter essas raízes, de não se fixar em algum lugar? Você tem contato com as pessoas que você teve essa convivência durante as viagens? Olha, Aguinaldo, posso te afirmar que 75, 80% do meu Facebook são pessoas que eu conheci nas minhas viagens. Então eu ainda mantenho um contato com a maioria delas, claro. Mas as amizades que você faz durante uma mochilada não são duradouras. Isso é um fato triste. Porque você conhece uma pessoa, quando você viaja, todos os seus sentidos estão aflorados. As suas emoções ficam mais afloradas. Pelo fato de você estar sozinho, você sente muita saudade de casa. As comidas dos lugares têm um gosto mais forte. As amizades que você faz são mais intensas. Então, obviamente, tem essa quebra de vínculo muito, muito rápido. Eu fiz amizades que duraram 3 dias, 4 dias, que na hora de dizer adeus para a pessoa, dizer tchau, chorávamos. Sabendo que nunca mais a gente vai se encontrar, sabe? Porque a pessoa mora lá na China, eu sou de Varginha, então é complicado. As probabilidades de nos encontrarmos são muito poucas. Vamos falar sobre mais uma experiência agora, que é a comida. Vou pedir para o Brian e para o Ramon colocarem uns vídeos para a gente. Vai dar água na boca, vai dar água na boca no pessoal. Vamos assistir aí, eu queria que você explicasse o que vai passar na tela agora. É só aranha comendo tarântulas no Camboja. Para fazer esse vídeo, eu tive que comer 4 tarântulas dessa, porque eu gravava um vídeo, aí eu olhava na câmera e não falava, não, esse vídeo não tá legal. Aí eu ia ter que comprar outra aranha da mulher que estava vendendo para comer. Qual que é o gosto? Tem algum gosto parecido? Ela parece muito com caranguejo. Ela tem carne dentro. O problema são os pelinhos que às vezes ficam nos dentes. Isso aí foi um desafio bem intenso. Foi o balut, que é um ovo com um embrião de pato dentro. Então esse foi um dos desafios mais complicados. A gente tem, acho que um outro vídeo, esse vídeo e esse outro vídeo. Esse é no Vietnã, é num vilarejo que chama Lemat. E eu tô tomando sangue de cobra. Eu escolhi a cobra, eles mataram a cobra na minha frente, colocam o sangue da cobra num copinho, com o coração dela ainda batendo, e você toma como uma tradição vietnamita. E o coração, eles dizem que fica batendo dentro de você por 15 minutos, porque você não pode mastigar, você tem que engolir. É a sensação de como se você tivesse mordido a língua e tivesse saído aquele sanguinho na boca, aquele mesmo gosto. Aí vai uma pergunta do Neymar Niel Coelho. Ó o Neymar, grande abraço pro Neymar aí. Você tem mais receio de comer novamente o balut, que é o ovozinho ali que tem um embrião dentro, ou o coração da cobra, o sangue da cobra? Eu faria os dois novamente se fosse preciso, porque, para falar a verdade, um exemplo que eu vou dar é assim, quando eu estava no Alasca, eu mostrei umas fotos de churrasco brasileiro pro pessoal que eu morava lá. Eu mostrava foto de picanha para eles na grelha. Eles ficavam com nojo. Eles olhavam a carne e falavam, como assim essa gordura, a carne desse jeito? Então é uma questão cultural. Eu acho que se você está no país e quer emergir culturalmente, não tem nada melhor do que a comida para isso, a alimentação. É uma forma de aproximar as pessoas nos países que você vai. E eu faria tudo novamente, numa boa. Mas é difícil? Você teve um estranhamento no começo? Não tive. Minha mãe sempre falava que eu sou um filho que é muito fácil de ser alimentado. Não tinha nada que eu reclamava. Eu sempre comi de tudo. Então, isso daí pra mim foi bem tranquilinho. Além da Índia, qual o país que te chamou mais atenção? Eu sou apaixonado pela Tailândia. Eu estive 2 vezes na Tailândia. A primeira vez foi em 2012. Eu fiquei 3 meses lá. E nessa mochilada dei uma passadinha rápida por lá de 2 semanas só pra matar a saudade. É um país que me marcou muito. A Tailândia é linda, de norte a sul, e eu posso afirmar que é o meu país preferido. Qual que te espantou mais? A Índia me espantou muito. O Nepal, eu esperava que fosse ser muito pobre como a Índia. Eu fiquei bem surpreso pelas belezas naturais do país e pela receptividade do povo. Então eu gostei bastante do Nepal também, Mianmar. Todos os países eu gostei. Não tem um país que eu não tenha gostado. Cada viagem, cada país é diferente.
em sua cultura, em sua alimentação. É como se você citou um exemplo muito bom dos estados brasileiros. Se você for para o Nordeste, você vai ter uma cultura muito rica, linda, assim como se você for para o Sul. Então, cada experiência foi muito bem aproveitada. A gente falou de algumas experiências boas, mas com certeza tiveram experiências ruins também, né? Teve, e por incrível que pareça, foi na Tailândia também. Mesmo tendo essa experiência ruim na Tailândia, eu amo aquele país. Eu tive o nariz quebrado na Tailândia, numa cidade que chama Krabi. Eu fui para uma balada, para uma festa nessa cidade, e nessa balada não tinha nenhum outro ocidental, eram só moradores locais. Eu estava com meu amigo Vitor nessa balada, ele acabou indo embora porque ele estava com a namorada dele, eu acabei ficando sozinho nessa balada. E na hora que eu estava indo embora da balada, um carinha chegou por trás, me cutucou no ombro, eu olhei para ele, ele me deu um murro na cara. Aí eu caí no chão, já juntou outro, começou a me bater também. E por sorte o motoqueiro me salvou dessa coisa toda lá, e até hoje eu não sei por que eu apanhei. Eu conversei com o Vitor depois, ele falou, provavelmente você olhou para a namorada de alguém, ou você dançou com alguém. Eu esqueci que todo mundo na Tailândia lá sabe lutar Muay Thai, e eu não sei nada, então, tipo, se querer arrumar briga na Tailândia é complicadíssimo. Não que eu tenha provocado essa, mas eu não pude evitar também. Então... Aqui no Brasil a gente tem uma saúde ainda um pouco precária, né? Sim. Como que é a saúde nesses países, assim, cuidado com a saúde? Antes de começar essa viagem, eu fui no médico. Antes de começar essa viagem, eu fui no médico na Irlanda e eu tomei várias vacinas. Contra a febre amarela, vacina vacina antirrábica, eu tomei várias vacinas. E o médico me disse que na Índia e no Nepal, ele falou assim, do jeito que eu estou te falando, você vai pegar uma infecção alimentar. Se você não pegar na Índia, você vai pegar no Nepal. Você vai pegar uma intoxicação alimentar, você vai, em algum ponto, botar sua mão na boca e vai te dar uma dor de barriga, porque é um país extremamente pobre, é extremamente sujo. É lindo. A cultura indiana é linda, mas é complicado. Eu tive maus bocados na Índia e no Nepal. Fiquei como um rei lá. E as burocracias de passaporte, dessas coisas todas, como que você lidava com isso? Eu estou no meu terceiro passaporte. Quando eu estava na Malásia, o meu segundo passaporte estava acabando. Eu consegui fazer um outro muito fácil pela embaixada de lá. Não tive nenhum problema. O brasileiro é sempre bem visto em qualquer lugar que ele vai. Os asiáticos adoram o Brasil. Uma vez na Coreia, desembarcando na Coreia, quando o cara da imigração no aeroporto viu que meu passaporte era brasileiro, ele falou a escalação inteira da seleção de 1994. Que isso. Então, tipo, eles adoram o brasileiro. Mesmo. Mas tem um problema também. Quando você fala que é brasileiro, eles acham que você é bom de futebol. No meu caso, eu sou um pereba nato. Eu sou horrível no futebol. Aí eu tento explicar para eles que eu não sou bom, então eles emendam uma outra pergunta. Então você sabe dançar samba? Eu falo, não. Capoeira? Não. Que tipo de brasileiro você é, né? Exatamente, tem isso. Então, eu não represento o Brasil muito bem lá fora, não. Você falou que você fica em Varginha até o dia 10 de março. Até o dia 10 de março eu fico aqui. E aí, a partir de agora, quais são os projetos que você quer desenvolver, Mike? Dia 10 de março eu vou para a Turquia, passo um tempo na Turquia, depois da Turquia eu volto para Dublin. Eu vou pegar vou trabalhar, vou juntar um dinheiro lá. Eu tenho um projeto para 2016, fazer uma mochilada de 2 anos pela América Central e América do Sul. Eu pretendo visitar 40 países. Eu estou escrevendo um livro também, que se tudo der certo, vai ser publicado no final desse ano. Esses são os meus projetos. Eu vou estar pedindo encarecidamente para, se tiver uma pessoa que esteja disposta a patrocinar, alguma empresa que esteja disposta a divulgar sua marca nos 40 países que eu pretendo visitar, e me mandar um e-mail. Eu vou estar deixando o e-mail aqui no final do programa. Eu queria que você mostrasse a tatuagem que você tem, que dá título ao blog, ao Facebook, né? Na página do Facebook. Essa página do Face, que é um mochileiro. Um mochileiro, eu olho para essa tatuagem, eu me motivo, ela me inspira a continuar buscando os meus sonhos. Muito interessante. E eu compartilho todas essas minhas aventuras na minha página também. E como que vai ser em relação a esse livro? Você já tem 80 páginas escritas, né? Sim. Dentro disso, eu gostaria que você falasse o que você traz de cada uma dessas viagens na sua bagagem. Te fez uma pessoa melhor, mais compreensiva? Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer, né, até meio clichê falar essa frase, que viajar é o único gasto que te deixa rico.
E essas experiências que eu tive ao longo desses 5 anos são impagáveis. Tipo, eu cresci muito, eu amadureci muito, eu vivi muito, graças a Deus. E eu pretendo ainda ter muito mais experiências nas próximas viagens que eu for realizar. E o que eu quero dizer para o pessoal é que se você ama viajar como eu e tem essa ideia errada de que precisa ser rico, cara, junta um dinheiro, sai do Brasil, corra atrás dos seus sonhos, seja um pouquinho egoísta, pense em você, pense em realizar as coisas que você quer. Infelizmente, a gente já está terminando aqui o Conversa Franca. Queria que você utilizasse esses últimos minutos para mandar essa mensagem realmente de encorajamento para o público. É isso, tipo, corra atrás dos seus sonhos. Viajar é mais fácil do que você pensa. O difícil é sair do Brasil. Depois que você consegue sair do Brasil, para você se manter, é muito mais fácil. E é isso, eu queria mandar um grande abraço aí para os meus irmãos, para o Marco Antônio e para o Marcelo, e um beijo para o meu paizão aí, Toninho em Copacabana do Carmanguia. Beijo grande, te amo, pai. É isso aí. Fala pra gente esses canais de divulgação para as pessoas poderem te patrocinar mesmo, para fazer esse patrocínio para você. Então, como eu te disse, eu estou com esse projeto. O projeto vai ser visitar 40 países em 2 anos. A empresa ou quem tiver interessado em saber mais do meu projeto, pode me mandar o e-mail. O meu e-mail é mike.morais@gmail.com. Mike é M-A-Y-K-E, Morais com E. mike.morais@gmail.com. Me mandando o e-mail, eu vou estar mandando todo o projeto, eu tenho tudo escrito lá, tudo bem explicado. E tenho certeza que vocês vão se interessar. Tá certo. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver esta e outras entrevistas em nosso site. É só acessar o www.varginhacultural.com.br. E Mike, muito obrigado. Muito obrigado, Foi um Aguinaldo, prazer ter te conhecido. Obrigado. E muita sorte nessa nova viagem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera de Eloy Mendes, a galera de Varginha que acompanhou. E vamos viajar, pessoal. Viajar enriquece a alma.